Baruch Kevot Malutor, Leoland Vaid. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shalom Lekulan, Shalom para todos, para todo o povo em Tchuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, você está no canal Tchuvá Total. Meu nome é Raimson Correa e sou um dos professores que aqui tem a honra de compartilhar com você os estudos que produzimos bíblicos e que é realmente um prazer, uma honra para todos nós estarmos aqui mais uma vez na quarta-feira para estudarmos Maasei HaShelichim, Atos dos Emissários. Leitura interpretada no seu contexto original, que é o contexto hebraico, certo? Justamente com as nuances desse maravilhoso idioma, a língua Kadosh, que é o hebraico, e que, portanto, a gente faz aqui uma interpretação à luz da Torá, dos profetas e dos escritos, portanto, do Tanakh, certo? Já estamos no capítulo 7 e hoje, na aula de hoje, Imitse Hashem, se o Eterno assim nos permitir, estaremos concluindo este maravilhoso estudo, tá bom? Quero desde já aqui agradecer a todos pela participação, pela sua presença, você que está aí na sua casa, quem sabe a caminho de casa, voltando do trabalho, tá bom? Aí no seu telefone, no seu tablet, ou quem sabe no seu notebook, né? Então, muito obrigado pelo carinho, pelo apoio a todos os professores, a todos os estudos que são realizados aqui no canal, tá bom? Que o Eterno vos retribua 1000 vezes mais. Amém? Graças ao Eterno. Bem, para contextualizar você aonde nós estamos no capítulo 7, já terminando nos últimos versículos do capítulo 7, Estevão, ele continua o seu discurso em sua defesa diante do Sanhedrin, do Sinédrio, por ocasião de algumas acusações que ele sofreu por parte de algumas pessoas cujo nome não é citado por Lucas na carta, e são acusações graves, pois o acusaram de blasfemar contra o nome do Eterno, de falar contra o Beit HaMikdash, o templo, de falar contra Moshe, contra os costumes do povo de Israel. Então, são acusações, inclusive, que foram levantadas de forma maldosa, porque nenhuma destas se sustenta, porque não são verdadeiras. E a gente vai ver isso ao longo destes versículos que se seguem, e vamos analisar versículo por versículo, para a gente poder entender como é que Estevão vai finalizar esse discurso e o que vai acontecer depois disso. Bom? Então vamos aproveitar bastante o nosso tempo, uma vez que nos estudos de dia de semana, como é hoje, a gente se propõe a apresentar um estudo no máximo 1 hora, né? No máximo, que é para não cansar você que está chegando do seu trabalho, tá bom? Então, seja você que está acompanhando aqui ao vivo, ou quem sabe você que está acompanhando depois da transmissão, tá bom? Seja muito bem-vindo. Então vamos ao texto de Lucas, dando continuidade ao nosso estudo. Desculpe, Lucas não. O texto é de Lucas, no caso da carta de Atos, tudo bem? Que está no capítulo 7, verso 54 em diante, que diz assim: Vaihi Kashaman, e aconteceu que Et Hadavar, que ao ouvirem Hadavar Hazé, estas palavras, Vaiga ad Nafshan, Vayarku Alav Shnehem, e feridos sobre suas almas, rangeram seus dentes. Então aqui se refere ao Sanhedrin,
diante de tudo aquilo que falou Estevão. Lembre-se que nos estudos anteriores nós vimos que Estevão, ele relembrou a história do povo de Israel desde Abraham Avinu, nosso pai Abraham, até o presente dia em que eles estão ali. E ele vai dando destaque comparando Yeshua, que é seu mestre, nosso mestre também, com Moshe, por exemplo, que foi escolhido, separado pelo Eterno para redimir o povo de Israel do Egito e instruí-los na Torá. Pois estas são palavras de vida, a Torá. Da mesma forma, e aí ele faz um paralelo com Yeshua, da mesma forma, para trazer de volta o povo de Israel para a Torá, certo? Tudo bem até aí? Então ele vai apresentando também alguns pontos onde ele cita justamente alguns dentre o povo de Israel que sempre se opuseram ao mover do Eterno. Como assim mover do Eterno? As ações do Eterno, as suas realizações. Sempre, infelizmente, houve dentre o povo de Israel aquele grupo que era do contra, que reclamava de tudo, que sempre as coisas não estavam indo bem, sempre reclamando, sempre reclamando. Aquela pedra no sapato, né? Então imagina, com Israel não foi diferente. E falou, vou dizer assim, na cara deles, ou diante deles, do Sanhedrin, mesmo sendo autoridade da época, a realidade, o que estava acontecendo. E que Moshe, porque recebeu do Eterno a Torá, entregou realmente ao povo, instruiu. Então Estevão, em um determinado momento, disse que eles, as pessoas que estão diante dele, que fazem parte do Sanhedrin, do Sinédrio, tinham a Torá, mas não a guardavam. Então você está entendendo o quão acumulando vai ficando a raiva por parte daqueles que estão ouvindo Estevão. Isso vai se acumulando, vai se acumulando. Estevão vai falando que eles perseguiram os profetas, certo? Então, os profetas morreram em decorrência de perseguições que foram por parte de lideranças dentre o povo de Israel. Eram todos dentre a liderança? Não, mas uma parte dela, certo? Então, chegou a esse ponto onde eles se sentiram feridos, isto realmente... Isso agitou eles de uma forma, o Sanhedrin, ao ponto, como diz aqui o texto, de rangerem os dentes, isto é, ficaram com muita raiva. É isso que o texto está dizendo. Verso 55. Vehu male rua hakodesh. E ele, Estevão, cheio, pleno do mover do Eterno. Tá? No caso do mover do santo, Rua HaKodesh, mover do santo, no caso do Eterno, Vayabet Hashamayma, Vayre et Kevod Elohim, Ve'et Yeshua Yomed Limin HaElohim. E ele, cheio, pleno do mover do Eterno, contemplou os céus e viu a glória, isto é, o esplendor, a honra de Elohim. Isso ainda diante do Sanhedrin, hein? E Yeshua, de pé, isto é, firme, a mão direita de Elohim. Interessante a gente observar o verso 55, porque ali, nesse momento, a Estevão é dado uma visão. Assim como aconteceu com Yohanan, quando estava na ilha de Patmos. A ele foi dada pelo Eterno uma visão, tá certo? Então não quer dizer que literalmente Yohanan, digamos, esteve no local ou no lugar, se é que a gente pode dizer um lugar, né? Onde o Eterno está, a eternidade, esse lugar, tá? Mas a ele foi dada uma visão.
Da mesma forma como que para Estevão foi dada essa visão de perceber a glória do Eterno e ver Yeshua à destra, à direita do Eterno. E aqui um ponto muito importante, porque quando se fala à direita do Eterno, que ele viu Yeshua à direita, será que literalmente é isso o que você está lendo? É o que você está entendendo a respeito disso? Ou seja, o Eterno, ele tem um lado direito, ele tem um lado esquerdo, ele tem a sua frente, a sua retaguarda, né? Então, o Eterno, ele não é um ser humano. Então, quando fala à direita ou do lado direito, quando a gente observa aqui o texto, né? Por exemplo, observe aqui essa expressão, eu vou marcar aqui com marca-texto, tá? Imin, limin, à destra ou à direita, aqui, a mão direita, né? Esse A craseado aqui, ó, representa esse lamed que está bem aqui. Tá? O A craseado é esse lamed. A ou para a mão direita, tá certo? Então, olha só. Lembra quando, falando sobre essa palavra aqui, ó, imin, que também, dependendo da flexão da palavra, pode ser yamin. Por exemplo, o filho mais novo de Yaakov com Raquel, Yaakov é Jacó, que é Biniamim, tá certo? Devido ao nascimento realmente muito dificultoso que teve Biniamim, né? Então ela escolheu um nome para ele, que é o filho do meu pesar, né? Mas Yaakov, ele pensou, não, ele não vai ter esse nome. Então Yaakov muda o nome dele, chamando de Biniamim. Então, filho da mão direita. Tá certo? Então, para que se tornasse aqui filho da mão direita, faltava aqui o Ben na frente, né? Ben. Mas é muito semelhante à forma, e nós temos aqui esse Yud Men Yud Nu no final aqui, ó, tá bom? Então, o que quer dizer direita no caso de Yaakov? Filho da mão direita. Significa que Yaakov e Rachel desejaram muito, foi do querer deles que aquela criança nascesse. Beniamim, que você conhece talvez como Benjamim, né? Beniamim, filho da mão direita. Então, quando fala assim, da mão direita, da destra do Eterno, não quer dizer que o Eterno tem literalmente um lado direito, mas está dizendo que é da vontade do Eterno, ou foi da vontade do Eterno, escolher Yeshua como Mashiach, para trazer de volta ao povo de Israel para a Torá. Você está entendendo? Então, quando ele tem é dada a ele essa visão, ele vislumbra ali, o Eterno dá a ele justamente essa forma de enxergar que realmente, não que Estevão tivesse dúvida, mas é dada a ele essa visão de que realmente Yeshua foi escolhido pelo Eterno para ser Mashiach, certo? Repito, foi da vontade do Eterno. Por isso, Yeshua está à destra, ao lado direito, tá? Mas se você pensar lá do direito literal, direito, né? Aqui literalmente como do meu lado direito aqui, ó. Então você está colocando o Eterno numa forma humana. Você está achando que o Eterno é um ser humano. E aí você, pronto, limitou o Eterno. Entendeu? Então é importante a gente entender o contexto, por isso a proposta do estudo é esse. Leitura interpretada no seu contexto original. Tá bom? Então as expressões que Lucas utiliza em sua carta são as mesmas utilizadas em todo o Tanar. Não é diferente. Tá bom? Então ele vai seguir o mesmo padrão, essa forma de se comunicar. Estas expressões do dia a dia, tá bom? Verso 56. Vaiomer
Hineni Re, e disse: Eis que vejo et hashamayim, os céus, niftachim, eis que vejo os céus abertos, ve'et ben ha'adan, e o filho do homem, ou o filho do ser humano, no caso o filho do homem, omet limin ha'elohim, e o filho do homem de pé, isto é, firme, à direita de Elohim. Olha só, mais uma vez, à direita de Elohim. Então, é justamente aquilo que a gente acabou de falar, tá bom? Então, Yeshua, à destra do Eterno, está mostrando para Estevão que realmente, que de fato, não que Estevão tivesse dúvida, que Yeshua foi escolhido Mashiach, foi ungido para trazer o povo de Israel de volta para a Torá pela vontade do Eterno. Tá? Fique muito bem claro isso. Ok, eu espero que você esteja compreendendo, tá? Que eu estou tentando explicar para você aqui. Por quê? Ao longo da nossa vida, quem sabe, certo? Eu não sei como é que foi a sua trajetória para chegar até aqui e iniciar o seu caminho em Teshuvá, isto é, de retorno ao Eterno, à sua Torá. Eu não sei quantos mitos você adquiriu ao longo da história da sua vida a respeito de muitos assuntos bíblicos, tá? Então, quando a gente começa a ler e entender conforme o contexto do momento histórico, cultural, certo? Conforme as instruções do Eterno, é outra coisa. E aí os mitos acabam caindo diante de nós, vão saindo de nossa frente, e realmente mais e mais a gente começa a enxergar o Tanar de forma geral, e principalmente a Torá, que é a palavra do Eterno. Entendeu? Porque para quem está chegando agora, Torá são os primeiros 5 livros de sua Bíblia, tá bom? Então, você está entendendo? Nesse caso, esse mito, tá certo? Do lado direito, quem está do lado esquerdo, lado direito, lembre, se sinaliza que Yeshua, como eu já disse, foi escolhido pelo Eterno para ser Mashiach, foi da vontade do Eterno, tá bom? Verso 57. Vaizraku bekol gadol, e gritaram, Sanhedrin, e gritaram com grande voz, Vayatmu et asneihem, vaiplu alav yachad. E gritaram com grande voz, e fecharam seus ouvidos, e juntos caíram sobre ele, sobre Estevão, no caso. Tá? Eu trouxe essa ilustração para a gente ter uma ideia de como foi naquele momento. Estevão diante do Sanhedrin. Aqui não sei se dá para você ver, ó, aqui ao fundo, uma pessoa que compõe o Sanhedrin fechando os seus ouvidos. Tá? E aqui aqueles que lideravam o Sanhedrin, que são os grupos, tá certo? Aqui os perushim, os fariseus, rangendo seus dentes com raiva daquilo que Estevão estava falando. Nesse momento, gente, nisso que está acontecendo, é importante que nós tenhamos uma consciência a respeito disso, mas deixa eu ler o próximo verso, o próximo versículo, e aí eu já vou voltar para o que eu ia dizer, tá bom? Eu já ia me adiantar aqui, mas deixa eu ler aqui o verso 58, que diz assim: Vayotseuhu el michutz la'ir, e levaram-no para fora da cidade, Vairegmu oto uven verhaidim hifshirtu et meilechem leraglei naar echad ushmo Shaul, e levaram-no para fora da cidade e apedrejaram-no.
E as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem. Você tem aqui a palavra Naar, que significa jovem, um moço. E seu nome de um moço, Naar Echad, de um moço. Ushmo, e seu nome, Shaul. Seu nome era Shaul. Tá aqui, ó, Shaul, que você conhece como Saulo, tá? Olha só quem apareceu aqui no estudo, né? Shaul. Vamos falar dele aqui, né? A partir desse momento, não exatamente na aula de hoje, porque não vai dar tempo. Mas agora apareceu aqui um personagem que, obviamente, né, que existiu naquela época e que marcou história no povo de Israel e que realmente fez muito pelo caminho em Teshuvah. Contudo, eu vou me concentrar por enquanto nesses momentos aqui dos textos finais do capítulo 7 em relação a Estevão. E observe bem que depois de todo o seu discurso, o Sanhedrin ficar realmente irado com aquilo que ele havia dito, levam Estevão para fora da cidade e ele é apedrejado. E aí o que eu ia comentar ainda há pouco, veja bem, é importante lembrar que não se trata aqui o texto, gente, preste bem atenção, se você está escrevendo agora no chat, por favor, segura aí, tá? Segura aí. Não se trata aqui de uma perseguição dos judeus em relação a cristãos. Na verdade, nem existem cristãos aqui, nem em Atos, nem em qualquer texto, seja dos escritos nazarenos, seja do Tanar, tá? Os textos aqui dos escritos nazarenos são ali do século I. O cristianismo, eu digo isso, gente, tá? Com todo respeito, eu sei que tem cristãos que nos acompanham aqui, nos dão a honra realmente de ter a sua participação, ok? Mas isso é história. Então, cristianismo vai surgir a partir do século IV, tá? Século IV, a partir do imperador Constantino, imperador romano. Ele vai criar, na verdade, o cristianismo a partir de várias misturas, e aí vai ter o que ele vai chamar de cristianismo. Isso mais adiante. Mas a gente está falando do século I. Todos aqui, do que a gente está lendo, são irmãos. Irmãos no sentido de serem do mesmo povo, tá? Também aqui não é o berço, não é o nascimento, não é o cristianismo primitivo, não tem. Repetindo, não há nada de cristianismo nesses textos, gente, tá? Ou seja, não tem nada de romano nisso. Havia, sim, o Império Romano da época, mas o assunto que está sendo tratado no Sanhedrin no momento é puramente Torá. Se a gente estender mais isso, Tanar, tá certo? É erroneamente conhecido, inclusive, pelas nações como Antigo Testamento, tá? E nem é bom falar assim, Antigo Testamento, porque isso é pejorativo, tá? Chamar Antigo Testamento é até ofensivo para com Tanar, tá? Chamá-lo de antigo, como se não valesse mais nada, como se fosse algo obsoleto, que não serve mais, tá? Então, se você falava Antigo Testamento, é bom você começar a chamá-lo como ele realmente é. Tanar, que é um acróstico, Torá, Neviim, profetas, e Ketuvim, Tanar, tá bom? Ketuvim quer dizer escritos. Torá, profetas escritos, tá bom? Tanar. Então, gente, não tem aqui, repito, uma perseguição de judeus por cristãos, a igreja primitiva, tá? Eu digo isso com todo respeito, repito, tá bom? Mas não tem. São todos judeus, irmãos, tá bom? Pessoas que realmente conhecem a Torá, mas infelizmente nem todos a praticam como deveria ser, como o Eterno ensinou, repassou para Moshe, e Moshe da mesma forma repassou para o povo de Israel. Tá bom? Só para colocar as coisas nos seus devidos lugares, para que você não pense que uma coisa é outra e vice-versa.
tá bom? Então é importante fazer isso nesse momento. Então, voltando, Estevão agora, após ser levado para fora da cidade, mas que cidade? Jerusalém. Eles estão em Jerusalém. Ele foi levado para fora de Jerusalém e ali foi apedrejado. Então você já percebe aqui também, já que chegamos aqui no nome de Saulo, é interessante, né? Olha só para você ver a questão das traduções. Só abrindo um parênteses aqui. O nome dele, gente, a gente vai falar sobre o nome dele especificamente, tá? Mas já aproveitando o momento, esse é o nome dele, eu vou estar marcando aqui para você, ó, com marca-texto. Shaul. É interessante que é o mesmo nome do primeiro rei de Israel. Shaul é o mesmo nome. Shaul, Shaul, e em hebraico, Shaul. Mas quando foram traduzir, né, para o nosso idioma, pelo menos no português, chamam ele de Saul, o primeiro rei de Israel, Saul, e o mesmo nome, só que agora, como você conhece, é Paulo, né? Colocaram Saulo. Então, é o mesmo nome, gente. Aí, ou seja, é a mesma expressão, né? Shaul, desejado. Chamam o primeiro rei de Saul e aqui, no caso, Shaul chamou de Saulo, né? Saul e Saulo, mas são a mesma palavra que é dada como nome. Então, os dois são Shaul, tanto o primeiro rei de Israel, quanto a que se refere aqui o texto, Shaul, 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 entendeu? Enfim, então isso acaba às vezes gerando outras compreensões a respeito de vários textos. E é importante a gente ter aqui, olha só, como o hebraico é muito importante, gente, para a gente entender e interpretar os textos no seu contexto. Eu disse contexto original, tá bom? Verso 59, diz assim: Vairgmu et Stefanus. E enquanto apedrejavam Estevão, Verru, Meshavea, Vekore, Yeshua, Adoni, Karna, et Ruhi. E enquanto apedrejavam, Estevão clamava, gritando: Yeshua, meu Senhor. Olha aqui a palavra Adoni, tá? Adoni. Adon significa Senhor. Adoni, meu Senhor, tá? Eu vou sublinhar aqui para você. Meu Senhor. Pronto. Para você acompanhar aí direitinho. Tá certo? Meu Senhor. Por que Estevão chama Yeshua de meu Senhor? Será que Estevão está afirmando que Yeshua é um Deus? É óbvio que não, gente. Estevão, um tzadik, um justo, ele sabe que o Eterno é um. Ele sabe que o Eterno é um. Tá? Mas espera aí. Yeshua certa vez não disse que ele e o Pai são um, correto? O problema são os leitores do presente século. A forma de ler e interpretar os textos é que... Mas o texto está certo. Como assim Yeshua disse que ele e o Pai são um? Ora, imagina só. Se você e eu temos os mesmos ideais, as mesmas ideias, as mesmas convicções a respeito de um determinado assunto, então você e eu somos um, entendeu? E vou estender isso. No caminho em Teshuvá, se você entende o que é retornar para o Eterno, que significa voltar à obediência da Torá, que é a palavra do Eterno, então você e eu somos um, porque estamos no mesmo propósito. Entendeu? É isso. Não quer dizer que Yeshua e o Eterno são a mesma pessoa,
ou que Yeshua é o Eterno que se tornou um ser humano. Aí começam, né, as várias teorias a respeito disso. Não, gente, é simples, é isso, tá? Então, essa forma de falar do judeu, né, do Yehudi, a gente tem que prestar bastante atenção, senão você vai acabar tendo interpretações que, inclusive, vão contrariar a própria Torá. Então, se no Shema, certo? Conforme em Devarim, capítulo 4, verso 6. Então, a gente tem ali o Shema, capítulo 6, verso 4, desculpe. Então, a gente tem ali que o Eterno é um. Tá? O Eterno é um. Então, qualquer texto bíblico que você lê que pareça contrariar isso, então ou o texto está errado ou você não está interpretando direito aquele texto. Entendeu? Então, sempre o ponto de partida é a Torá. Tá certo? Então, voltando, quando Estevão chama Yeshua de meu Senhor, a gente entende o que ele está dizendo. Ora, se Yeshua é o mestre dele, é aquele com quem ele aprendeu da Torá, não diretamente, porque ele não literalmente chegou a aprender com Yeshua, mas aprendeu com os discípulos de Yeshua a respeito da Torá. Então, ele chama Yeshua de meu Senhor. Entendeu? Ou meu mestre, Rabi, meu mestre, entendeu? Ele chama Adoni, aqui ó, tá vendo? Meu Senhor. Sim, meu Senhor, tome, isto é, receba, eu rogo, na meu mover, receba, tome meu mover. Esse mover, aqui a palavra ruach, né? Só que aqui está flexionada, está ruhi, meu mover, certo? Esse yud no final sempre é para você mesmo, tá? Então, ruach, mover, ruhi, meu mover. Então, ele diz para Yeshua receber o seu fôlego de vida. Incrível, né? A forma como ele fala. Então, ele entende todo o significado a respeito de quem se refere a Yeshua. Ele sabe a importância de Yeshua no plano do Eterno para trazer de volta o povo de Israel para a Torá. Bom, verso 60, que diz assim: Vaikra al birkav, Vaikra bekol gadol Adonai al na tashet alechem chatat vairi kasher amar et hadavar hazeh vaisham. E se curvou sobre seu joelho, Estevão, e clamou e gritou com grande voz, Bekol Gadol, com grande voz. Olha o que ele disse, aqui uma ilustração, né, para representar esse momento. Ele disse em alta voz: Adonai, não ponha, eu rogo, sobre eles o pecado. Olha que incrível. Mas aí eu vou sublinhar aqui com uma caneta. Como assim? Não ponha ou não coloque sobre eles o pecado. Pecado tem nome e se refere à transgressão de um dos princípios do Eterno. Qual desses princípios, e aí ó, vamos lá, vamos ver se você acerta. Qual dos princípios do Eterno, qual das 10 palavras Estevão está suplicando para o Eterno para que não ponha essa culpa sobre estes que lhe estão apedrejando, hein? Qual é o pecado que eles estão cometendo? Tem 2 aqui, na verdade, né? Mas ele diz o, tá certo? Tanto é que tá aqui aqui, hatat, né? O pecado. E aconteceu que ao dizer estas palavras, dormiu. Olha que interessante, né? Vaishan,
Vaishan, dormiu. Mas não devia estar escrito aqui que ele morreu? Você vai entender por que Lucas, é interessante isso, gente, só no hebraico. Por que Lucas escreveu dormiu? Na sua tradução deve estar morreu. Né? Não deixa de estar certo, mas dormiu está mais certo do que na tradução que está morreu. Como assim está mais certo? Vamos lá, calma. Calma, a gente vai entender. Né? Então vamos lá, por que pecado? Veja bem, vamos lembrar aqui. Agora a gente vai ter que lembrar do que conduziu Estevão até esse momento no Sanhedrin. Você lembra que foram levantadas falsas testemunhas para acusarem Estevão diante do Sanhedrin? Lembra? Olha a palavra falsas testemunhas. Então, vou trazer aqui para o slide. Na Torá, especificamente no 9º pronunciamento do Eterno, que está em Shmot, Êxodo, no capítulo 20, verso 16, que diz assim, palavras do Eterno, não é ninguém falando pelo Eterno, é o próprio Eterno falando. Olha só. Lotane, isso o Eterno falou no Sinai, quando a montanha ardia em chamas, nuvens espessas, um dia único na história da humanidade. Só quem esteve ali diante da montanha que viu, que poderia nos dizer detalhes a respeito disso. Então, o que o Eterno nos deixou registrado a respeito do que ele falou, está aqui. Lotane, isto é, não testifique, não replique, berrear contra seu próximo, não testifique contra seu próximo, et shaked, testemunho mentiroso ou testemunho falso. Olha só que incrível, né? Entendeu aí o que é o pecado a que Estevão está se referindo aqui, ó? Então é preciso ler o texto com calma, tá bom? Com amor, com dedicação, para a gente poder ir identificando ao longo do texto, o que ele está se referindo. Então sempre, gente, o ponto de referência vai ser a Torá. Não adianta, sempre vai ser a Torá. Tá? Não adianta achismos, quando na verdade o óbvio está diante de você, tá bom? Então, olha só. Esses seus acusadores de Estevão produziram testemunho mentiroso, testemunho falso contra Estevão. Repito, porque ele em momento algum profanou o nome do Eterno, ele foi acusado disso. Em momento algum ele falou mal do Beit HaMikdash, ele foi acusado disso. Em momento algum ele estava ensinando contra os costumes que inclusive Moshe repassou para o povo de Israel. Obviamente havia costumes, bem? Estevão não estava sendo contra nenhum destes. Na verdade, eles aproveitaram para fazer isso, para tirar a vida dele, para justamente no momento de raiva, depois de ouvirem o discurso de Estevão e não terem o que falar contra, então partiram para a agressão. Então agiram covardemente. Além disso, o fato de terem levado ele ao Sanhedrin já foi um planejamento, já foi algo premeditado para tirar-lhe a vida, já que ninguém podia falar contra as suas palavras, porque eram palavras de verdade, entendeu? E quando eu digo falar a verdade, entendeu? Por favor, me entenda. Muita gente confunde isso. O que é falar a verdade? Apesar de Estevão ter falado diante do Sanhedrin, na cara deles, a situação em que eles estavam, que tinham a Torá, mas não guardavam como devia ser, e muito mais, né? Que perseguiram os profetas. Falar a verdade aqui no contexto
que a gente está falando se trata justamente de ser verdadeiro naquilo que você diz. Entendeu? É só isso. Ser verdadeiro. Não sair por aí mentindo, criando falsas notícias, fake news, entendeu? É isso. E não que falar a verdade significa você andar por aí apontando as pessoas, dizendo que ela fez isso, fez aquilo. Eu falei a verdade porque o fulano está vivendo assim, assim. Não tem nada a ver. Se você acha que falar a verdade é fazer esse tipo de coisa, fofocar da vida dos outros, chegar diante da outra pessoa e ridicularizar ela, não tem nada a ver com isso. Falar a verdade aqui no contexto do que nós estamos estudando se refere a ser, repito, ser verdadeiro nas suas palavras, tá? Se você diz que aqui tem 1 quilo, né? Então tem que ter 1000 gramas, tá certo? Então, se você diz que aqui tem 1 metro, então você tem que ter aqui 100 centímetros, tá certo? Então, qualquer coisa diferente disso, estaria esta pessoa mentindo. Não estaria falando a verdade, tá bom? Dando aí só um exemplo, tá certo? Então, esse foi o pecado destes que, ou principalmente esse, dos que acusaram Estevão. Uma segunda transgressão aí é justamente planejar a morte dele, porque quando ele foi entregue ao Sanhedrin com essas acusações, com toda certeza já tinham a intenção de tirar-lhe a vida. Então, eles planejaram a morte de Estevão. Entendeu? Cometeram assassinato. O assassinato acontece a partir do momento em que se planeja o mal contra alguém. Sem que mesmo que não necessariamente tire a vida da outra pessoa. Basta planejar o mal, entendeu? E mais. Por que agora, olha só, por que Lucas disse aqui no final desse pasuk, né, desse versículo, que após bradar em alta voz, Estevão dormiu? Por que ele não escreveu que ele morreu, mas escreveu que ele dormiu? Olha só. Nos escritos, em particular em Mishlei, em Provérbios, no capítulo 12, verso 19, diz assim: Sfat emet tikon laad ve'ad argia leshon shaker. Um lábio verdadeiro permanecerá para sempre. Olha só porque que Estevão é dito aqui, ó, que ele dormiu. Quem dorme é porque um dia levantará. Tudo bem? Tudo bem aí? Olha o que Lucas está falando. Se alguém dorme, é porque em algum momento ela vai acordar desse sono. Se ela vai acordar, é porque Estevão, e não somente ele, mas todos os tzadikim que com a Torá viveram até os últimos dias de suas vidas, um dia serão levantados, serão ressuscitados. Isso não tem nada a ver com reencarnação, tá? Reencarnação é outra coisa, que inclusive não tem nada a ver com a Torá, tá certo? Ah, mas eu escutei alguém falando que reencarnação é conversa de quem pensa nessas coisas, de quem vive essas coisas, tá? Quando se fala de Torá, palavra do Eterno, o que se tem é ressurreição, tá certo? Tanto é que existem promessas do Eterno, por exemplo, para Abraão. Ele, pessoalmente, ainda não herdou a terra. Pessoalmente, ele, a pessoa física, a pessoa de Abraão, não. Sua descendência, sim, ok? E é um processo, essa herança da terra, né? Então, todos os tzadikim, todos os justos que viveram a Torá intensamente até o último dia de vida serão levantados. Aí sim, ressurreição. Como é o caso de Estevão, né? O Eterno sabe todas as coisas, mas pelo menos que o que a gente observa nos textos, pelo comportamento de Estevão, então a gente percebe que realmente ele será levantado, gente. Por isso Lucas disse que ele
Estevão dormiu. Olha que incrível. Por isso eu disse que a palavra dormiu aqui na tradução está mais correto do que morreu. Ah, então ele não morreu? Sim, morreu. Né? Então o fôlego de vida saiu dele, ele morreu. Mas quando se diz que ele dormiu, significa que, obviamente, ele morreu, contudo, ele tornará a viver. Olha só a diferença. Então, quando se diz que dormiu, é nesse sentido. Portanto, gente, todo aquele que está em Teshuvá, ele não apenas morre um dia, mas ele dorme. Por que dorme? Porque um dia ele será levantado. Ele se levantará deste sono para a vida eterna. Ok? Tá dando para entender aí, meu irmão? Então, para a gente concluir aqui, Mishlei, um lábio verdadeiro permanecerá para sempre, enquanto, por um momento, a língua mentirosa. Isto é, a língua mentirosa, a pessoa que é mentirosa, ela vive só por um momento, nesta vida. Só por um momento. Entendeu? Mas aquele que é verdadeiro, ele viverá para sempre. Olha que incrível, né? E aí, veja bem, antes de eu vou concluir com esse comentário, né? A gente percebeu aqui, ao longo da leitura, do estudo que realizamos nesse capítulo 7, bem como os capítulos que vieram desde o capítulo 1, no caso, até aqui, quando a gente fala do Sanhedrin, então, os que participavam no Sanhedrin, tinha Perushim, fariseus, tinha saduceus, tinha Kohanim. Então, sacerdote no caso, perceba que todos eles estavam no Beit HaMikdash, no templo. Lembra que nós estudamos em aulas anteriores, onde eu trouxe textos aqui, onde o Eterno falou ao profeta Natan que ele não habita em casa feita por mãos humanas, mas ele habita em Mishkan. E é muito fácil entender por que o Eterno habita em Mishkan, em tabernáculos. Porque, vamos lembrar do Mishkan, o Mishkan ele caminha de estágios em estágio, isto é, nos 42 estágios de Teshuvá. Então, se você caminha em Teshuvá, o Eterno habita em você. Olha que incrível. Tá certo? Então, o Eterno aceitou de bom grado, sim, o templo, o Beit HaMikdash, feito de pedra. Tá bom? Aceitou. Só que aí tem uma coisa, gente. O templo, conforme desejou o coração de David HaMelech, o rei David, era uma coisa. Tanto é que o Eterno não permitiu que pelas mãos de David fosse construído, mas pelo seu filho, Shlomo HaMelech, o rei Salomão. Aí sim, Salomão construiu o templo, tá certo? E aí, os serviços que eram realizados no Mishkan, no tabernáculo, passaram a ser realizados no Beit HaMikdash, no templo. Ok, tudo certinho, tudo organizado. Só que, passado, isto é, tendo morrido David, tendo morrido Shlomo, gerações e mais gerações e mais gerações. Quando chega nessa geração, e isso é progressivo, né? Quando chegou nessa geração que a gente estava lendo aqui, do século I, as intenções, pelo menos de alguns ou de boa parte dos que eram responsáveis pelo templo, as intenções deles já não tinham mais a mesma intenção do coração do idealizador do templo, David. Entendeu? Ele realmente queria homenagear ao Eterno. O que ele queria fazer no templo era algo sério, e realmente foi, entendeu? Do coração de David. Só que com o passar das gerações, repito, nessa geração presente aqui se refere o texto, o desejo, o sentido já não eram o mesmo. Já estavam utilizando o templo, o Beit HaMikdash, para conseguir riquezas para si,
Repito, não eram todos, mas uma parte da liderança do povo de Israel ali, certo? Em várias ocasiões, existiam sacerdotes que eram ricos, sendo que o Eterno deu uma instrução que, na verdade, eles não deveriam ser. Olha só, né? Então, perceba só no que se tornou o templo. E agora, é como se... Vamos imaginar uma situação. É como se nesse momento o Eterno... Isso, gente, o que eu vou falar agora não está registrado, tá, gente? Eu estou imaginando junto com você aqui. É como se nesse momento o Eterno chamasse David e dissesse assim: David, você lembra quando eu disse ao profeta Natan que eu não habito em templo feito por mãos humanas? Ou seja, você lembra quando eu não aceitei de início que você construísse o templo? Lembra? É por isso aqui, aí vem um texto, né, de Atos, e tudo que se refere ao templo do primeiro século, no que se tornou, né, nessa corrupção que se tornou, infelizmente. Então, ó, é por isso que eu não aceitei naquela época que você construísse o templo, para que não chegasse a esse ponto, entendeu? Interessante, né? Então, a gente percebe isso. Um exemplo muito bem claro nos nossos dias é quando... Vou citar aqui um exemplo, né? Bem assim, geral. Vamos imaginar uma loja, uma casa comercial, em que é montada ali o idealizador. Ele é muito carismático, né? Uma pessoa de um coração enorme, que trata os seus clientes muito bem, sabe conquistar a sua clientela, é uma pessoa educada. E ali a sua loja, né, o seu ponto comercial vai ganhando notoriedade, ou notoriedade, quase que não sai, ali naquela cidade. E ele começa a criar filiais, porque, né, ele tem agora condições, e essas lojas agora vão para outros estados do nosso país, enfim, tem várias filiais em vários estados. Mas aí chegam, e tudo vai muito bem, né? Mas aí chega um tempo em que esse dono, esse idealizador, ele vem a falecer. E quem dá sequência são os seus filhos, tá? É só uma situação genérica, tá, gente? Vamos imaginar que esses filhos não têm a mesma garra, a mesma ideia, eles não colocam o coração nesse ponto comercial, né, nessa empresa, mas eles levam assim, como diz o povo, empurra com a barriga, né? De qualquer jeito, tá rendendo, tá? Não trata bem os seus empregados, não paga direitinho no período certo, enfim, totalmente inadimplente e diferente daquilo que era o idealizador daquela loja, entendeu? Então, de forma semelhante ao que eu estou me referindo a David Hameler em relação ao templo. Ele, o primeiro, o idealizador, ok, o coração, mas o Eterno que enxerga o futuro, que enxerga o passado, que enxerga... Para ele não existe limitação de tempo, ele conhece toda a história. Então ele sabia no que se tornaria o Beit HaMikdash, o templo. Tanto é que, se realmente fosse da vontade do Eterno, até hoje estaria o Beit HaMikdash de pé. Verdade seja dita, né? Estaria de pé. Por que você acha que hoje ele foi abaixo? Só restam as ruínas, né? Não pense que eu fico feliz com isso. Não. Porque era realmente para estar até os dias de hoje, conforme, desde que estivesse conforme o desejo do coração de David, de homenagear ao Eterno com o melhor que ele tinha, tá certo? Contudo, não foi assim. Então, nós tivemos aqui, e agora já concluindo definitivamente, né, o nosso estudo de hoje, estudamos no capítulo 7 o discurso de Estevão. Estudamos aqui ele realizando a sua defesa por conta de acusações falsas a seu respeito.
E ele, ao fazer isso, contou a história do povo de Israel. Ali ele pontuou os pontos mais importantes que lhe era interessante apresentar diante do Sanhedrin. E nesse momento, o Sanhedrin, os que compunham o Sanhedrin, irados, o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até ele morrer. Entendeu? Então, a gente percebe aí realmente uma fúria muito grande por parte da liderança da época em não ter o que dizer em oposição ao que estava falando Estevão em relação ao que se tinha na época de liderança, né? Então, até aqui, meus irmãos, eu espero que você tenha compreendido o que eu trouxe no nosso estudo e que na próxima semana, Imitse Hashem, estejamos aqui mais uma vez prontos para mais um estudo de Maasei Hashlichim, Atos dos Emissários. Leitura interpretada no seu contexto original. Tá bom? Muito obrigado. Portanto, deixo com você o meu Todarabá. O meu muito obrigado. Aqui, tá certo? Que o Eterno vos abençoe sempre, sempre, você e toda a sua família. Tá bom? E vamos caminhando. Se o Eterno permitir, na próxima semana, Imitse Hashem, estaremos estudando o capítulo 8, do verso 1 em diante. Tá certo? Vamos inaugurar um novo capítulo e seguindo aí em frente, tá bom? Quando terminar os 28 capítulos de Atos, se o Eterno assim nos permitir, eu estarei compilando todos esses slides em um único arquivo em PDF e eu vou disponibilizar no Telegram, que é o local onde a gente posta os PDFs para você baixar e estudar, ler quantas vezes você quiser e quem sabe compartilhar com quem você quiser também, né? Com seus amigos, tá bom? Todos os materiais da Teshuvah Total são gratuitos, nós não cobramos nenhum centavo, tá certo? A gente não está ganhando por isso e, contudo, fazemos tudo isso com amor, tá, gente? Então, o tempo que a gente reserva durante a semana, a gente faz isso com muito amor, tá bom? E olha que às vezes, né, só compartilhando com você, tem semanas, por exemplo, na semana que um dos professores que faz o estudo dia de semana, por exemplo, também vai apresentar os 3 estudos de Shabat, então ele não prepara apenas 3, mas 4, porque é um estudo dia de semana e mais 3 estudos de Shabat. Então, olha só o tempo que a gente precisa reservar ao longo da semana para poder preparar esses estudos. E sem ganhar nenhum centavo, olha só. Então, realmente é por amor, gente, tá? Por amor que nós fazemos isso, em primeiro lugar, ao Eterno, como gratidão por tudo que Ele tem feito por nós, por amor a você, tá bom? Que está retornando para o Eterno, tá bom? Compartilhando com você todos esses estudos e para a gente é uma honra, tá? Estar fazendo esse trabalho. Enquanto estivermos vivos aqui, até onde o Eterno nos permitir estar realizando esse trabalho, estaremos fazendo, tá bom, meu irmão? Então que o Eterno fortaleça você, os seus passos a cada dia no caminho de Teshuvah, mantenha-se firme, tá bom? E um segurando a mão do outro, tá certo? Dando forças. Sempre que você entrar aqui no chat, cumprimente os nossos irmãos. Você que já tem um tempo conosco, você que quem sabe chegou agora e deseja fazer parte dos nossos estudos, tá? Comece também a cumprimentar as pessoas que estão chegando, tá? Com Shalom. Quando for dia de Shabbat, Shabbat Shalom, seja muito bem-vindo, tá certo? E sem brigas, sem discussões, tá certo? E dessa forma nós podemos caminhar em paz, seguindo adiante, seguindo os estágios de retorno ao Eterno, tá bom? Que é o caminho de Teshuvah. Ok, vou deixar vocês agora com uma linda canção, que é a canção Bisdot Bethlehem, nos campos de Bethlehem, tá certo? E nosso próximo encontro será amanhã com o nosso querido Moré, professor Renato de Prísio,
ele que estará apresentando às 19 horas, horário de Brasília, o programa Um Pedacinho da Torá, tá certo? Uma pequena degustação daquilo que nos aguarda no próximo Shabat, que será a porção Vait Hanan, que é a porção de número 45, já caminhando aí, né, para nós já concluirmos o ciclo da Torá, tá bom? E vamos já degustar um pouco do que o Moré Renato tem a nos trazer amanhã, Imitzeh Hashem, para preparar a nossa vida, a nossa alma para o próximo Shabat, tá bom? Esse é o nosso próximo encontro. Assim como ontem tivemos o privilégio de estudar com o nosso querido Moré Marcos Felipe, não esqueça, toda terça-feira às 19 horas, o Momento do Hebraico, com o Moré Marcos Felipe, de Feira de Santana, fazendo essa transmissão sempre de lá e aprimorando os nossos estudos do hebraico, tá certo? Tem uma playlist aqui no canal, procure lá, com aulas de hebraico totalmente gratuitos. Como eu já falei, todos os materiais aqui são gratuitos para você iniciar do zero o seu estudo do hebraico, tá bom? Então são aulas incríveis, estudos incríveis, totalmente gratuito para você e para sua família, para os seus amigos, tá bom? Então vamos de Bisdot Betlehem com esta maravilhosa dupla chamada Haparvarim, ok? Então, Laila Tov, uma boa noite, Toda Rabá, muito obrigado, Ve Shavua Tov, uma boa semana para você e para toda a sua mishpachá, para toda a sua família, tá bom? Lehiktraot, até logo. בסוף הדרך, אל תחכי עד רדת